boa noite. Então, eu vou estar fechando hoje o capítulo 24, né? Os outros irmãos já veio trabalhando as outras partes, eu fiquei do 17 ao 19. O texto é bem pequenininho, vai ser rápido, eu vou ler, vou fazer meus comentários. Eu peguei um trecho de um livro de Chico também, que fala um pouquinho sobre essa questão da cruz. Então, eu não vou ler todo, mas eu vou ler um trechinho para a gente comentar também, que eu acho que complementa. E vou finalizar com um poema que fala sobre a dor, porque eu acho que dá para a gente encaixar um pouco no pensamento que a gente vai fechar depois desse texto. Então, vou começar a leitura do Evangelho, né? Carregar sua cruz, quem quiser salvar-se a vida, perdê-la-á. 17. Bem-aventurado serei quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente e repelirem com o mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque grande recompensa vos está reservado no céu, visto que era assim que seus pais tratavam os profetas. Lucas 6, 22 e 23. Chamando o povo e os discípulos para perto de si, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que se perder por amor de mim e o evangelho se salvará. Com efeito de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo. Marcos 8, 34 a 36 e Lucas 9, 23 a 25. Mateus 10, do 38 a 39, e João 12, do 25 e 26. E agora é a parte que Kardec comenta. Alegrai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser traduzidas assim: felizes sereis quando os homens, pela má vontade com que tiveram agido convosco, vos propiciem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porque o mal que vos fazem redundará em proveito vosso. Lamentai-lhe a cegueira e não os amaldiçoeis. Depois acrescenta: aquele que quiser seguir-me, carregue sua cruz. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar. Pois aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, até mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas o que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Então, esse texto do Evangelho, ele vem tratar também sobre sofrimento, mas não os sofrimentos que a gente vem trabalhando nos outros capítulos. Porque esse sofrimento que Jesus está falando aqui é um sofrimento ligado ao tipo de conduta que você tem, né? São sofrimentos que você tem por estar seguindo a Cristo, né? É esse sofrimento específico que trata esse fim desse capítulo. A gente, no último evangelho, que foi o João de Deus que fez, a gente até comentou sobre essa questão do cristianismo primitivo, deles serem perseguidos, né? Que eu até comentei no final que antes realmente era muito eles tinham uma transformação moral muito grande, né? Com certeza era uma coisa muito maravilhosa dentro deles, porque eles resistiam a toda aquela perseguição, né? A gente sabe que o fim de muitos deles, né? Degolado, preso, jogado em óleo quente, enfim, vários mártires, eles foram coroados com muito sofrimento, né? Isso é certo, e sofrimento porque seguiam a Cristo, ou porque seguia os ensinamentos dele, né? Então, é esse sofrimento que ele vem tratar aqui. E a gente refletiu, né, nesse mesmo dia essa questão de hoje em dia a gente não ter esses perseguidores, né? Quer dizer, esporadicamente, em alguns lugares existem perseguidores e atentados, enfim, tudo isso a gente sabe que ainda existe. Mas não como era naquele tempo, né? A gente pode sofrer algum preconceito, por exemplo, ser espírita, acontece, minha família é muito católica, eu sofro às vezes. Mas não é uma perseguição como naquele tempo, né? É uma perseguição que hoje a gente vê que a nossa conduta atrapalha sem precisar a gente assumir uma religião, né? E é isso que acho que vem tratar, talvez a gente tenha que pensar nesse texto de perseguição para o tempo de hoje como exatamente isso. A gente quer a questão do nosso trabalho moral. Eu estava vendo
uma palestra de, deixa eu ver, eu acho que eu até anotei o nome dele para não esquecer, Flávio Gaudêncio, isso. E ele vinha comentando exatamente sobre essa questão, que como o nosso comportamento moral, às vezes, interfere na outra pessoa. Ele deu um exemplo bem didático, que eu acho que realmente todo mundo já viu isso acontecer, né? Como se duas pessoas trabalhassem no mesmo local, e um era um excelente, né, funcionário, trabalhava sempre sorrindo, sempre educado, sempre pronto para atender, sempre disposto. E o outro, que era preguiçoso, né, que queria fazer o básico ali só para se manter, se sentia incomodado pelo jeito que ele trabalhava, porque se sentia diferente, né? Ele via que era diferente, então ele combatia aquilo ali. Ou ele combatia, ou ele tinha que se melhorar. E muitas vezes a pessoa acha que é mais fácil combater do que se melhorar. Muita gente acha que se melhorar é mais difícil, né? Então era muito o que acontecia, as pessoas eram perseguidas porque eles incomodavam pela questão moral, né? Os materialistas não eram acostumados àquele tipo de conduta, de caridade, de desprendimento, né, de amor. Então, acho que a gente tem que refletir em cima dessa questão. Quanto à questão de carregar a sua cruz, que tem no texto, a cruz, né, eu confesso que no passado eu não gostava muito da simbologia da cruz, que eu achava aquele negócio muito sofrido. Mas hoje eu vejo com outros olhos, né, porque aquela cruz ali, a gente sabe que vários morreram crucificados. Mas Jesus levou aquela cruz de uma maneira diferente, aquela situação, né? Se todos aqueles que morreram, os que estavam ao lado dele, ou os que vieram antes, os que vieram depois, né, se tivesse a mesma conduta dele, né, teria outro significado. O problema é que muita gente passa por sofrimento, mas não se ilumina com isso, né, se afunda. E Jesus passou por aquele sofrimento, né, mostrando doação, mostrando resignação, né, mostrando amor pelo próximo, doação, né, obediência ao Pai. Então, o símbolo da cruz simboliza tudo isso que ele passou naquele momento. Né? Naquele momento de sofrimento, ele passou todas essas virtudes naquele momento. Então, a cruz está simbolizando isso. Então, o que às vezes na sociedade parece ser loucura, a gente está seguindo tudo isso, né? Na sociedade da gente de hoje. Para a gente, hoje a gente vê que isso é uma salvação. Né? A nossa visão agora dessa mudança moral, a gente vê que é uma transformação que é uma salvação. E é como a gente pode seguir a ele. Aí tem uma leitura de Emmanuel que está no livro Rumo Certo. Como a leitura é muito grande, só peguei os 3 primeiros parágrafos, só para ilustrar um pouco essa questão da cruz. Está no livro Rumo Certo, é o capítulo 59, e o nome é Suportar a Nossa Cruz. Então, eu vou ler só os 3 primeiros parágrafos para a gente fazer uma reflexão, para depois a gente seguir. Então, Emmanuel começa assim. A cruz do Cristo é um exemplo de sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual nos domínios da elevação. A nossa, porém, será, sobretudo, nós em nós mesmos. Aguentar-nos como temos sido nas múltiplas existências passadas. Né? Então, ele vem aqui dizer que nossa cruz hoje é nós mesmos. Né? Somos nós e nossas existências, né? Como a gente sabe que a gente carrega muitas existências, já foi homem, já foi mulher, já foi várias religiões, já foi muito rico, já foi muito pobre, então a gente sabe que de várias maneiras que a gente reencarnou, a gente adquiriu pendências nessas vidas. Então, a nossa luta é justamente superar isso, né? Evoluir, e isso vem com a cruz, vem com o sofrimento mesmo, né? A nossa evolução tem que vir acompanhada disso, não é o comodismo que vai fazer a gente evoluir, não é ficar confortável, né? E Emmanuel continua um pouco mais, né? Que é o último parágrafo que eu vou ler. Carrega-nos com as imperfeições e dívidas que inadvertivelmente acumulamos. Entretanto, agradecendo e abençoando a lívia de suor e pranto no resgate ou na tribulação com que as extirparemos, né? Então, ele fala assim, que através do seu suor e do seu pranto, você vai conseguir, né, tirar todas essas imperfeições, né? Que é justamente o trabalho, né? Chico Xavier dizia que trabalho, né? Ele sempre estava trabalhando, quando ele queria descansar, Emmanuel dizia, vamos trabalhar mais. Né? Então, é através do suor do trabalho e através do nosso pranto, que é do pranto do sofrimento. Né? Então, o pranto, é aquela água limpa, talvez aquela que Divaldo falava que no cano sujo tem que passar água limpa para lavar, talvez aí do pranto também é isso que vai lavar a alma da gente, né? Lavar nosso coração, é justamente através desse pranto. Né? E o suor é o trabalho que a gente pode fazer para esse evangelho, para o espiritismo, é nosso trabalho do dia a dia.
a gente sabe que o nosso trabalho, a maioria da parte da nossa vida, a gente está no nosso trabalho. Então, ali você pode trabalhar a caridade, o amor, né? A gente sabe que nesse grupo aqui tem várias pessoas que trabalham em vários ramos diferentes, a gente sabe que a caridade pode ser executada em qualquer uma delas. A gente tem Gabriel, que é um fisioterapeuta, que com certeza tem que ter muita caridade, vai trabalhar pessoas com diversidades motoras, né, que precisam de ajuda. Então, sempre está presente um profissional que tem aquela caridade, tem a paciência, tem amor, dedicação. Né? A Bárbara também, que é nutricionista, a gente sabe que mexe aí com a questão muitas vezes, da autoestima. Então, também requer caridade, que você tem que estar ali, você tem que estimular a pessoa. Enfim, Marcos como advogado, né? Tem que ajudar aqueles que foram injustiçados muitas vezes. Kaline como segurança do trabalho, né? Tem que ter ali o zelo e o amor pelos seus companheiros. Então, a gente sempre pode trabalhar em cima da caridade. Tem Jaque, né? Que Jaque, eu já trabalhei com ela, eu sei como é que ela é, né? Inclusive, os menores fratos chamavam ela de tia Jaque, né? Você vê como ela tinha caridade. Às vezes ela tinha que ser rígida, mas mesmo assim ela sempre teve caridade com as situações que chegavam lá. Então, é isso, né? A gente tem que trabalhar com amor e naquilo que a gente está fazendo, porque ali a gente também está carregando a nossa cruz, né? É no nosso trabalho também. Bem, então, como o texto fala sobre essa questão de sofrimento, também de dor, porque essa cruz, mesmo sendo gerado pela conduta que temos, ou gerado de outra maneira, a gente sabe que sempre vai gerar dor e que a gente tem que tentar, né, sempre aceitar e descobrir o porquê aquele sofrimento está vindo até nós, o que ele quer da gente. Então, eu peguei um texto que vocês sabem que eu gosto desse livro, eu sempre uso ele, que é o Profeta, né, de Gilban Khalil. E tem a parte que fala sobre a dor. E eu acho que a gente pode ler e interpretar um pouquinho para a gente tentar trabalhar isso no crescimento da gente, né, na iluminação. Então, o tópico se chama Sobre a Dor e começa assim. E uma mulher falou, conte-nos sobre a dor. E ele disse, sua dor é a quebra da concha que envolve sua compreensão. Né? Então, aqui ele fala que a dor é aquilo que vai lhe machucar um pouco, né? Ele vai quebrar a concha, mas é necessário, porque a vida nos convida a mudar, a crescer, a evoluir. Então, a gente tem que lembrar que a dor é um convite. Né? Muitas vezes as pessoas se sentem, querem ficar acomodadas, querem ficar no seu conforto do seu dia a dia, né? E o mundo não é assim, o universo está lhe mandando crescer, você veio aqui para evoluir, você tem que crescer, né? Então a dor sempre será um convite, e você tem que se questionar, o que é que eu posso aprender e o que é que eu posso crescer com isso? E ele continua, assim como o caroço da fruta deve ser quebrado para que o coração possa ficar ao sol, você deve conhecer a dor, né? Então eu sempre gosto de ler esse livro e ver as interpretações de Lucilene. Ela falou uma coisa muito interessante, ela falou que como nos contos de fadas, que o herói decide salvar a princesa, e às vezes ele como ele vai conseguir salvar a princesa do dragão, da feiticeira, do bruxo, né, se ele não tem nada para proteger ele. Mas quando ele se dispõe a ir lá e salvá-la, no meio do caminho vai aparecer suas ferramentas para ele conseguir isso. Ele vai conseguir uma espada lá inquebrável, ele vai conseguir uma capa invisível, ele vai conseguir alguma coisa, um poder, né? Sempre tem isso, sempre é uma lâmpada mágica, vai aparecer alguma coisa. Porque quando você se dispõe a mudar, aí o universo vai lhe dando, né, o que você precisa para ir lá e conseguir ganhar, né, e vencer. E ele continua no texto. E se pudessem manter o coração maravilhado diante dos milagres diários da vida, a dor não pareceria menos maravilhosa que a vida. Né? Então, é o que ele falou, né? Você tem que integrar a dor, você tem que aceitá-la e crescer, porque a partir do momento que você recebe aquela dor e você bota para dentro de você como uma maneira assim de sofrimento, de ai, coitada de mim, eu estou sofrendo por causa disso, e vira uma depressão, e aí você não adiantou de nada, né? Você não vai crescer ali, você vai afundar. Né? Então ele fala que você tem que ver como maravilhosa é a alegria de você ter sofrimento, que era o que acontecia no cristianismo, né? No cristianismo primitivo. Né? Eles estavam ali sendo apedrejados, sendo torturados, e eles estavam ali ainda, sorrindo e orando e cantando. Né? A gente lembra da história de São Francisco, né? Vários sofrimentos que ele teve, a questão da visão dele, que teve que ter queimado o olho dele, e ali ele ainda continuava depois cantando, né? Alegre. Quer dizer, é isso, eles
eles viram como podia ser maravilhosa a dor, né? Porque ele sabia que dali ele estava evoluindo, estava crescendo. E o texto continua. E vocês aceitariam as estações do coração, assim como sempre aceitaram as estações que passam sobre os campos, e contemplariam com serenidade os invernos de sofrimento. Né? E nessa parte ele vem falar um pouquinho sobre a questão de você saber se recolher, de seguir um pouco a natureza das coisas, né? Como muitas vezes no inverno as pessoas, né, ficam mais introspectivas, né? Tem que aproveitar aquele momento que você tem que ficar para dentro, aquele momento que você tem que expandir, você tem que seguir um pouco a natureza. E ele continua. Muito da dor é por vocês impostas. É a poção amarga com que o médico dentro de vocês cura o interior doente. Né? Então, ele fala sobre você ter outro patamar de consciência. Eu acho muito interessante na religião indiana, quando eles falam de Dharma e Karma, porque quando eu fazia filosofia na Nova Acrópole, a professora ensinava desse jeito. Ela dizia, você tá lá, você tem um Dharma, você tem uma missão, ali você tem que crescer. E o Karma é como se você estivesse numa pista, numa rua, e o Karma é o meio-fio que sempre vai lhe jogar de novo para a pista. Se você quiser sair da sua missão, o meio-fio não vai deixar você sair da sua rota, vai lhe buscar de volta para aquela estrada, né? Então, a dor é isso, a dor vem para botar a gente de novo na missão de evoluir, de crescer. E o texto continua. Portanto, confie no médico e beba o remédio em silêncio e com tranquilidade, pois sua mão, embora pesada e dura, é guiada pela suave mão do invisível. E a taça que ele traz, embora queime seus lábios, umedeceu com suas próprias lágrimas sagradas. Então, é o divino nos dando a oportunidade da gente crescer. Bem, encerrou assim o poema. Eu encerrei minha parte, como eu falei, foi bem rapidinho, mas eu acho que já que a gente está trabalhando um pouco de dor, né, eu espero que os irmãos também ajudem e talvez até comentem um pouco sobre alguma dor, né, que fez você crescer, né, que fez você evoluir um pouquinho. Eu acho que tem muitos irmãos que podem me ajudar com isso, né. Então, obrigada, vou devolver para Antônio, né, e espero que vocês me ajudem. Obrigada. Muito obrigado, Cris. Uma apresentação muito bem conseguida. Eu acho que as vinculações foram muito bem trabalhadas e realmente nos trouxe muita base para a nossa reflexão. Parabéns, Cris. E, neste momento, vamos então abrir para que os colegas possam se pronunciar. Então, como sempre, abrindo seu microfone e falando um por vez. Quem gostaria de ser? Vamos falar, então, Eugênio. Seu Eugênio aqui. Cris, mais uma vez, como sempre, né, Cris? Brilhante, maravilhosa, objetiva. Obrigado. E Cris aí falou algumas coisas muito interessantes. A questão da dor, né, da cruz, da forma como eu também sempre interpretei essa cruz como uma forma de pejorativa, negativa, de sofrimento, né? De sofrimento que eu digo da impaciência da gente não entender o porquê daquilo acontecer com a gente, né? Tem até algumas frases muito interessantes que diz a dor é inevitável, né? O sofrimento é opcional. Vários poetas, Buda também falou isso, o próprio Divaldo também gosta de muito colocar essa frase. E eu lembrei, enquanto Cris estava apresentando aí, de uma situação, acho que vocês já viram, de um vídeo que tem até um desenho animado, onde todos são obrigados a carregar sua cruz, e tem um espertinho que vai diminuir a cruz para ficar mais leve nessa cruz que ele deva carregar, que vai carregar. E aí chega num determinado momento de um obstáculo, onde os que carregavam a cruz no tamanho do fardo que era necessário para eles conseguiram estender a cruz e ultrapassar esse obstáculo. Aqueles que diminuíram a cruz, eles não conseguem e afundam, né, exatamente no abismo, que traz exatamente essa situação, nós agora como espíritas estudiosos, de entender que a cruz
ela é necessária para o nosso burilamento, né? Ela é extremamente importante. Em nenhum momento Cristo diz que vai que vai carregar a cruz por nós, né? Pelo contrário, ele vai nos ajudar a carregarmos, né? E tem a simbologia dele carregando a cruz, que tem tudo a ver com todo esse mistério por trás desses ensinamentos. E aí, permite aqui, eu também trouxe um texto muito interessante que hoje eu lendo essa de Emmanuel também, né? Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico, onde ele fala assim: ninguém se queixe inutilmente, a dor é processo, né? Como a gente já falou, ela é primordial, essencial para o nosso burilamento e a nossa melhoria, né? E saber enfrentar esta dor é onde está o segredo da resignação, né, que nós já estudamos também aqui, de aceitá-la. Hoje eu entendo, quando elas começam a acontecer comigo, eu entendo que vem para me fazer melhor, né? E eu, dependendo da forma como eu enfrento essa dor, com certeza eu vou ter os ganhos sobre isso, né? Então, continuando, a dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm, cada qual, a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar o ressarcir, a vida pede preço, né? A gente sabe que cedo ou mais tarde, dependendo da nossa plantação, da nossa semeadura, se for para o bem, receberemos isso, né? O bem em troca, e dependendo das nossas falhas e erros, a própria vida nos cobrará isso, e às vezes os preços são altíssimos, né? Por isso. Continuando, ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Já vimos isso, né, que a terra, né, nós estamos aqui exatamente com esse propósito. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo equistante, tornado um quisto, e tomar a nossa cruz. É a minha contribuição, Antônio, para a gente refletir aí. Muito aposentado o texto, parabéns, Eugênio. Obrigado pela sua contribuição. E vamos prosseguir abrindo o microfone para outros irmãos. Antônio? Oi, João, pode falar. Boa noite. Muito bom o tema de hoje, né? E eu achei muito interessante a colocação de Cris. Esse texto de hoje foi resumido em 2 palavras que ela falou, e realmente abriu um clarão na minha mente e disse tudo: Dharma e Karma. Apesar de ser toda a filosofia, né? Mas é aquilo que ela falou: Dharma, missão; Karma, provas e expiações, tá? E o meio fio justamente é aquele paredão que nós sempre fica nos colocando a gente a carregar a nossa cruz e enxergando as nossas provas e expiações, né? E é isso mesmo, as dificuldades do dia a dia, isso é que essa cruz, e como o irmão Pacelli também falou aí, muito bom o texto que o Pacelli colocou, e nos coloca de frente das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias questionamentos,
as nossas próprias buscas diante do dia a dia, tá certo? Diante das coisas que a gente tem que conquistar de forma equilibrada, né? E a minha contribuição também vem de um texto pequeno também, né, de Emmanuel, do livro da Esperança, chamado também Nossas Cruzes. Emmanuel diz o seguinte: julgávamos antigamente que nossas cruzes, as que devemos carregar ao encontro do Senhor, se constituíam unicamente daquelas dos exercícios louváveis, nas incompletas piedades da religiosidade. E perdemos, em parte, muitas reencarnações, hipnotizados por sentimentalismo enfermiço, ilhando-nos, sem perceber, nas miragens da própria imaginação, para esbarrar em seguida com os pesadelos do tempo largado inútil. Quanto ao Trino Espírita, que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não bastam fugas e omissões do campo de luta a fim de alcançarmos a meta sublime. Assevera Jesus que, se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. À face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, bastas vezes contém as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mudos, em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar aguardando o debalde com custo alheio. Não nos enganemos, o próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e disseções. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes da fantasia. O Cristo é chamado a melhorar e elevar o nível da vida e para quem efetivamente vive em Cristo. A vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamento da verdade, sem qualquer ilusão. Emmanuel. Assim, eu creio que esse tema de Emmanuel justamente falou o que a irmã Cris falou aí na interpretação dela, o que o irmão Pacelli também refletiu, e um pouco da contribuição que eu dei para hoje. Esse aí, irmão Antônio, eu passo a palavra para você. Muito obrigado, irmão João de Deus, pela contribuição e pelo texto. E vamos prosseguir abrindo também para outros irmãos. Gostaria de ouvir também nossa irmã Kaline, que ela hoje ficou de pareia com nossa irmã Cris. Oi, Antônio. Na verdade, assim, Cris trouxe belíssimas reflexões, né? O meu evangelho de hoje, que eu estou fazendo aos domingos, né? Por coincidência, ele veio sobre a lei do amor, né? E, assim, me veio refletir também exatamente sobre essas dores que acontecem na nossa vida, né? Que foi falada aí na explanação da Cris. E eu acho que depois que eu conheci a doutrina, eu consigo, digamos assim, ver essas dores de outra forma, sem me vitimizar diante delas, né? E eu sei que hoje em dia vários números crescem aí de pessoas com depressões, ansiedades,
que ainda não se permitiu conhecer o Evangelho, né? Essa oportunidade que a gente tem para poder entender que essas dores são necessárias para a nossa evolução, né? E aí hoje no Evangelho, e acontece assim, que cada vez mais não é porque a gente está estudando, conhecendo, que a gente está isento de passar por isso. Essas dores, elas continuam a ocorrer para que a gente ganhe força e consiga ultrapassar, né? Mas o que é que a gente aprende hoje? Que quanto elas surgem, quanto mais amor a gente dá, mais forte a gente fica para ultrapassá-las, né? Então, assim, só contribuindo com vocês, assim, a minha, né, percepção do texto de hoje, que eu acho que veio coincidir também com o que eu tinha lido hoje no meu evangelho, e que é isso, que a gente não está isento, que possa ser um karma, que a gente aceitou passar por essas dores, mas que a gente está se fortalecendo diariamente com o evangelho, com as orações, e que a gente é capaz de passar por elas sem se abater tanto, né, sem ganhar um síndrome de ansiedade, uma depressão, como também, além de acender essa luz dentro da gente, a gente pode auxiliar a luz de outras pessoas para que elas também possam se fortalecer e passar pelas dores, né, que surgem no caminho. Então é isso, Antônio, minha palavra de hoje. Muito bom, Kaline, pela sua reflexão, parabéns, e vamos continuar nessa nossa abertura para que outros irmãos possam se colocar. Senhor Inácio, gostaria de fazer uma colocação? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, estou lhe ouvindo. Parabenizar a Cristiane, né, por sua explanação, foi perfeito, ótimo, né, ela é irretocável, e eu vou ficar sem comentário. Surgiu mais uma temática durante as explanações aí, e a gente precisa refletir. Senhor Inácio, o som está um pouquinho baixo, se você conseguir melhorar. Eu vou ficar devendo essa vez. Eu não vou me pronunciar. Não, se você puder falar só um pouquinho mais alto, senão eu vou ficar com esse peso na consciência. Não, estão me ouvindo? Estamos lhe ouvindo. Se não conseguir ficar mais alto, vale mais que o senhor fala assim mesmo. Eu estou agora em 99 aqui. Dá para ouvir, né? Agora melhorou. O ponto é o seguinte: eu vou me reservar hoje somente a ouvir vocês. Já parabenizei Cristiano e vamos seguir em frente. Nós tínhamos uma referência que nós ficamos curiosos, que era a referência a uns textos da Bíblia. Aí você poderia colocar? Mas eu acho que seria melhor deixar... Vamos lá. Veja só. Está todo mundo me ouvindo, correto? Sim, senhor Inácio. Veja só. No texto do Evangelho de hoje, no item 18, tem a citação de João, do item, no capítulo 12, do item 25 ao 26, certo? Que é esse texto que está aqui. Chamando o povo e os seus discípulos para perto, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Mas é interessante a questão do contexto, que antes destes parágrafos, Jesus fez a estrutura que vai nos dar a chave da lição que ele dá aqui dentro. E ele coloca assim, no versículo 23,
Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. E aí entra, quem ama a sua vida, perderá. Então, aqui nesse texto, Jesus está mostrando para nós que é necessário morrer para que a gente possa produzir mais frutos. Jesus sinaliza para nós a verdadeira vida, que é a vida espiritual, a vida após a morte do corpo físico. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica seco. Se morrer, produz muito fruto. Esse texto está muito claro. Então ele fala primeiramente para nós que existe a vida futura, para depois ele dizer: quem ama a sua vida, perderá. Mas quem ama a sua vida, perderá. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Então Jesus estruturou inicialmente, usando a simbologia do grão de trigo, que necessita morrer quando jogado na terra, para que ele possa produzir frutos. Então ele diz para nós que se nós morrermos, nós conseguiremos continuar a produzir frutos, porque a verdadeira vida é a vida do Espírito, não é a vida do corpo. Ele diz: vamos perder a vida física, mas vai ter a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? Então ele mostra que o mundo físico é o mundo passageiro. A verdadeira vida, o mundo real é o mundo espiritual. Então é interessante essa estruturação, esse encadeamento das parábolas de Jesus, para que a gente realmente entenda o contexto do que ele está dito. Então, esse foi um ponto que me chamou a atenção, é que eu iria ficar somente, mas estou partilhando com todos os irmãos. E uma coisa, nós precisamos refletir, aprofundar um pouco a nossa atenção com relação ao sentido da palavra karma. Obrigado. Obrigado, Fenácio. Mais alguma colocação de algum irmão? Sobre o tema dessa noite, um breve comentário. Então, ficou já bem claro que nós temos uma vida material e temos uma vida espiritual. Quem investir nos gozos e nos proveitos egoísticos e orgulhosos da vida material, perde a oportunidade dessa vida, desse avanço, ou melhor, para o avanço da vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então, basicamente, é isso que acontece. E nós ontem, no estudo de Marcos Mello, aprendemos que tem os espíritos perfeitamente bons e temos os espíritos perfeitamente equivocados. E existe a grande massa que fica entre esses dois polos. Então, nós somos pertencentes a umas escalas aí, intermediárias, que ainda pertencemos à vida de provas e expiações. Então, as cruzes de cada um dependem dos débitos contraídos, no que nós falhamos, as oportunidades e as provas que nós tivemos ao longo da vida atual e das vidas pregressas. No que deixamos de fazer ou fizemos, que nos levou
à estagnação. Meus irmãos, na vida atual, nesta nossa encarnação, nós estamos passando por diversas provações, por diversas oportunidades, e temos que refletir que naquilo que nós deixarmos de aproveitar como ganho espiritual, nos será cobrado em futuras encarnações. E muitas vezes, e agora que nós sabemos da influência que existe do mundo espiritual sobre as nossas vidas, muitas vezes as nossas cruzes são agravadas pelo despreparo intelectivo e moral que nos encontramos. Nesta época de pandemia que agora atravessamos, sabemos de hordas de espíritos equivocados que nos afligem na surdina e que fazem com que nosso avanço, nossos sofrimentos, nossas dores sejam aumentadas. Chama a atenção que hoje os nossos inimigos, ainda que não visíveis, para nós espíritas principalmente, se encontram quando não somos nós mesmos, conforme Cris disse muito bem, né? Quando não somos nós mesmos, são as nossas assistências do mundo espiritual a que nós estamos desabrigados por conta de débitos pregressos adquiridos ou por conta da nossa conduta atual. Então, se naquele tempo nós, e quem sabe outros irmãos, no nosso caminho de evolução, teríamos passado por torturas, por castigos penosos, físicos e psíquicos, hoje nós temos que estar vigilantes, porque essas perseguições, elas existem e são reais. Muitas vezes invisíveis, provenientes de espíritos desencarnados que, não satisfeitos com a nossa evolução e tendo nós aberto essas brechas, como já conversamos, ficamos ao abrigo dessas influências que podem ser físicas, mentais e espirituais. Temos que trabalhar, meus irmãos, aproveitar o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, aproveitar as instruções sagradas do nosso guia, modelo e mestre Jesus Cristo, e baseados nas leis divinas que já começamos a compreender, começamos a praticar nas nossas relações diárias, sejam elas quais forem, e esse bem absoluto que é o amor que nos constrói como seres mais dignos, como seres mais profícuos e que nos permite, de uma forma ou de outra, obter dos círculos sagrados do bem as proteções,
as orientações e as conduções necessárias para que possamos continuar evoluindo, sabendo que, degrau a degrau, mas firmes, com perseverança, com humildade, com muito ânimo e força de vontade, rumo a sermos seres de bem, homens e mulheres de bem.